O anime começa com Suzumi tendo um sonho em que ela está procurando a sua mãe. Quando ela é acordada por Tamaki, Tamaki serve o café da manhã para Suzumi e diz que ela vai fazer hora extra. Suzumi está indo de bicicleta para a escola quando ela encontra um rapaz que ela acha bonito no meio do caminho. Ele pergunta se ela sabe onde tem uma ruína nessa região. Ela diz que tem uma nas montanhas, mas que ninguém vai lá. Então ele se despede dela. Suzumi acha estranha a situação e resolve voltar para procurá-lo. Ela procura ele pelas ruínas em toda parte, mas não encontra. Quando ela vê um belo lago com uma porta. Quando ela abre a porta, dá de cara com um mundo completamente diferente. Ela atravessa de um lado para o outro da porta, mas não consegue ter acesso a esse mundo. Ela apenas consegue vê-lo. Quando ela acha um objeto estranho no chão, ela pega e o objeto misteriosamente se transforma num gato. Suzumi fica assustada e sai correndo. Quando chega na escola, Suzumi começa a ver uma fumaça saindo do alto da montanha. Porém, só ela consegue ver quando todos os alunos começam a receber aviso de terremoto no celular. Suzumi então sai da escola e resolve ir até o local de onde a fumaça está saindo. Quando ela chega lá, a fumaça está saindo da porta que ela deixou aberta e o rapaz está tentando fechá-la. A fumaça é muito poderosa e acaba jogando o rapaz para longe. Ela ganha corpo e vai crescendo e crescendo sobre a cidade, até cair sobre ela e causar um novo terremoto. Ele continua tentando fechar a porta e Suzumi resolve ajudá-lo. O cara então começa a conjurar uma magia, pega uma chave e finalmente tranca a porta. Ele pergunta a Suzumi se ela encontrou um totem. Ela responde, mas ela não sabe do que ele está falando. Ele também não entende como ela consegue ver a porta. Ele tem um ferimento grave no braço e Suzumi então resolve levá-lo para casa para fazer curativos nele. Chegando lá, ele encontra uma cadeirinha de criança e senta nela. Enquanto ele espera Suzumi fazer os curativos para ele. Ela pergunta a ele o que é aquela criatura e ele responde que ela habita o subsolo do Japão e que se ela não for selada com o totem, ela vai conseguir reaparecer. Ele também diz que o nome dele é Souta. Eles estão conversando quando um gato aparece na janela. Suzumi vê que o gato está muito magro e resolve dar comida para ele. Ela pergunta se ele quer ser o gatinho dela. Ele responde que sim. Porra, é um gato que fala. O gatinho diz que Suzumi é gentil, mas que Souta atrapalha. E transforma ele numa cadeira. Souta, quer dizer, a cadeira, fica putaça com o gato e sai correndo atrás dele pela rua. Todo mundo começa a tirar fotos de Souta, quer dizer, a cadeira, correndo atrás do gato. Suzumi, obviamente, não está entendendo absolutamente nada. Souta segue o gato em direção a um navio. Quando Suzumi chega dentro do navio, vê os dois prestes a se enfrentarem, mas o gato acaba subindo em uma torre e pulando de lá, deixando Suzumi e a cadeira sozinho. E enquanto Suzumi está tentando alimentar a cadeira, ele diz que ela libertou o totem, e o totem provavelmente é aquele gato. O gato lançou uma maldição nele, e agora está aprisionado à cadeira. Ele também explica que ele é um guardião e ele viaja por todo o país, fechando portais. Suzumi e Souta saem do navio e agora eles precisam voltar para casa. Quando Suzumi desbloqueia seu celular, ela percebe que o gato ficou famoso. Está todo mundo tirando foto dele. A cadeira, Souta resolve ir atrás do gato. Mas uma cadeira andando por aí não é algo muito normal, e Suzumi então diz a Souta que é melhor ele ficar com ela por enquanto. Suzumi está andando com a cadeira quando uma mulher passa e derruba algumas laranjas. Souta ajuda a recolher as laranjas, mas quando a mulher olha para trás, ele se finge de cadeira de novo. A mulher pergunta o que Suzumi está fazendo ali, e Suzumi responde que ela veio procurar um gato. Quando ela e Souta começam a ver que o espírito que causa terremotos está livre de novo. Eles começam a correr em direção do espírito do terremoto, e a menina das laranjas acaba ajudando Suzumi e a cadeira a chegarem lá. Quando chegam lá, Souta corre em direção ao portal, mas com esse corpo que ele tem agora, ele não consegue fechá-lo sozinho. Ele precisa da ajuda de Suzumi. Ele pede para Suzumi pensar em todas as pessoas que já estiveram naquele local. Suzumi fecha os olhos e consegue imaginar, e o portal então aparece. Suzumi coloca a chave e sela o espírito. O espírito explode, se transformando em um tipo de chuva. O gatinho então aparece dizendo que logo logo ele vai abrir outro portal e simplesmente some. Enquanto Tamaki está ligando desesperada para Suzumi, pois ela não tem notícias de Suzumi já há 2 dias.
A menina das laranjas acaba colhendo Suzumi na casa dela e elas começam a conversar sobre várias coisas banais como relacionamentos, a vida dela com a tia, blá 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 blá. Até que o menino da família vê um gato na televisão. Suzumi vai correndo acordar Souta. Só que Souta está dormindo como uma pedra, então ela resolve tentar beijá-lo, quer dizer, beijar a cadeira, mas ele acorda antes. Ela mostra o gato para Souta e ele diz que aquela ponte onde o gato está leva até Kobe. Eles precisam ir para lá o mais rápido possível. Eles resolvem pegar uma carona até Kobe, mas está chovendo demais. Suzumi tinha falado que aquela cadeira era uma lembrança de sua mãe, e Souta pergunta por que ela tem 3 pernas. Suzumi diz que não se lembra direito. Quando um carro para e oferece carona para eles, as crianças que estão dentro do carro ficam curiosas com a cadeirinha. Mas a carona da mulher tem um preço. Ela pede para Suzumi cuidar dos seus filhos enquanto ela vai trabalhar. As crianças ficam brincando com Suzumi até deixar ela bem cansada. Então Souta resolve ajudar. As crianças também descobrem que a cadeira fala. Suzumi diz que é um robô em forma de cadeira com inteligência artificial embutida. E a carona de Suzumi saiu caro mesmo. Além de cuidar das crianças, Suzumi agora tem que atender também no bar onde a mulher trabalha. Suzumi está atendendo um monte de velhos tarados quando ela vê o gato ali no meio deles. Suzumi então diz que precisa de um tempo e sai correndo atrás do gato. Quando Suzumi chega perto do gato, ele diz: "Olha ali, o verme, o desgraçadinho abriu mais um portal." Suzumi e Souta então saem correndo para fechá-lo. Suzumi e Souta fazem um acordo, que ele vai atrás do gato para recuperar seu corpo e Suzumi fecha o portal. Souta corre atrás do gato e finalmente consegue pegá-lo, mas ele acaba sem querer ligando a energia da roda gigante. Suzumi olha para dentro do portal e dentro do portal ela vê sua mãe e ela fica hipnotizada. Souta, vendo que Suzumi vai acabar caindo da roda gigante por estar dentro de uma ilusão, corre para ela. Enquanto ele corre, vai conjurando uma magia para selar o portal. Souta chega e finalmente liberta Suzumi da ilusão. A fechadura do portal aparece e eles fecham o portal mais uma vez. E eles conseguem evitar mais uma vez um terremoto. Souta então pergunta o que Suzumi viu no portal. Ela diz que viu um campo e muitas estrelas, mas não conta que viu sua mãe. Souta diz que aquele lugar é o todo sempre, é para onde todas as almas vão descansar, e os vivos não podem chegar lá. Suzumi volta para o bar e as mulheres dizem que estão preocupadas com ela. Elas então oferecem um jantar a Suzumi. Suzumi então resolve sentar em cima de Souta, e é claro que ela está gostando dele, apesar dele ser uma cadeira. Enquanto Souta e Suzumi caem no sono, Souta percebe que o seu corpo real está ficando cada vez mais gelado. Ele se vê então numa praia cheia de ossos e começa a congelar, até que Suzumi o chama e ele pergunta a Suzumi se ela fez algo com ele, e ela diz que não. E a próxima parada dos dois é Tóquio. Eles chegam em Tóquio e entram no apartamento de Souta. Lá, Souta explica que o espírito foi selado com 2 totens, um no ocidente e o outro no oriente. O totem do ocidente agora está se movendo em direção a Tóquio, mas eles precisam achar o lugar exato onde ele está. Ele diz também que o portão de Tóquio foi selado há 100 anos pelos guardiões, na verdade pelo seu avô. Quando um amigo de Souta bate na porta, o nome dele é Serizawa. Ele diz que Souta perdeu uma prova para professor e que ele está devendo 20 mil para Serizawa. Quando o amigo de Souta recebe um alerta de terremoto no celular, o portal está bem ali. Suzumi e Souta então saem correndo em direção ao portal. Enquanto eles estão correndo em direção ao portal, o gato está correndo junto com eles. Souta então sai correndo atrás do gato e consegue pegá-lo. Ele pergunta se um portal só não é suficiente, e o gato responde: "Você ainda não entendeu, como você é burro." Enquanto isso, o verme continua saindo e provoca já um pequeno terremoto. Ele para de crescer, mas volta a crescer novamente. O portal fica bem no túnel do metrô e vai ser muito difícil fechá-lo. Souta pula dentro do espírito para tentar contê-lo, e Suzumi faz o mesmo, mas a superfície do espírito está instável, então Suzumi não consegue se segurar, e Souta acaba salvando ela. O espírito então começa a criar vários tentáculos e vai se espalhando e cobrindo toda a cidade, o que significa que ele está totalmente fora de controle. O verme já cobriu praticamente a cidade toda. Quando Suzumi pergunta ao gato por que ele está fazendo aquilo,
Ele diz que já não pode mais fazer nada. Ele pula, então, em Souta e diz bem baixinho que ele é o totem. Souta então começa a congelar e diz para Suzume que ele finalmente entendeu. Ele não se transformou numa cadeira à toa. Ele se transformou no totem. Essa responsabilidade foi passada para ele pelo gato. O gato diz a Suzume que se ela não fincar Souta no verme, o verme vai cair e vai destruir a cidade toda. O gato diz que aquela cadeira já não é mais o Souta e que ela precisa fazer isso logo, ou muita gente vai morrer. Suzume não sabe direito como fazer, mas as suas emoções acabam ativando a chave mágica e Souta se transforma numa espécie de pedra pontiaguda e ela finalmente finca no verme. Mais um portal foi selado. Quando Suzume vai cair na água, o gato acaba salvando-a de uma queda mortal. Enquanto Suzume está inconsciente, ela se lembra do dia que sua mãe fez a cadeirinha para ela. Ela acorda, então ela está num local estranho que parece outra dimensão. Quando ela encontra uma porta e vê a cadeirinha em cima de um monte, ela presume que é Souta, mas acontece a mesma coisa de sempre. Ela não pode ir para o lugar onde ele está. Ela atravessa de um lado para o outro, mas não consegue entrar. E de repente o gato aparece. Suzume fica extremamente brava com ele, dizendo para ele trazer o Souta de volta. Ele diz que não é possível. Ele pergunta então a Suzume se ela ama o gatinho e ela responde que não. Ela joga o gato no chão e o gato fala: Suzume não ama o Gaijin, que é o nome dele. Então ele passa por uma espécie de transformação e fica bem magro. Suzume então sobe uma escada para tentar sair dali. Suzume finalmente sai do subterrâneo e resolve ir visitar o avô de Souta. Ele pergunta a ela se o Souta falhou e ele também diz que ele viu o verme da janela do quarto dele esta noite. Ela diz que vai tentar recuperar o Souta. Ele então responde que isso é impossível e que ela não pode abrir o portal e que se ela fizer isso está desperdiçando o sacrifício do neto dele. Mas Suzume está irredutível. Ele pergunta a ela o que ela viu quando abriu o portal. Ela diz que viu uma versão jovem dela e a sua mãe, que já morreu há muito tempo. Ele receia que Suzume já esteve no portal quando era pequena. Ele diz que ela tem que achar aquele portal específico de quando ela era criança. Então ela vai embora. O gato então aparece na janela do avô de Souta. Ele diz ao gato que agora confia toda a vida de Suzume a ele. Suzume parte então em uma nova jornada quando ela encontra Serizawa e ele quer dar uma carona a ela. Só que a tia de Suzume acaba aparecendo também, então ela resolve ir com Serizawa e a tia dela pula no carro junto. Eles começam a discutir quando o gato fala para eles pararem. Eles ficam assustados com o gato falando, mas Suzume resolve disfarçar. O gato parece bem acabado. Então Suzume coloca uma rota no GPS e os quatro vão juntos, a caminho de supostamente libertar Souta. A tia de Suzume conta que quando ela era criança, ela acabou tentando ir atrás da sua mãe num dia bem frio, e a sua tia encontrou ela quase morta no meio da neve. Desde então, ela assumiu o papel de sua mãe. No meio da viagem, Suzume sente alguma coisa tremendo. Ela resolve então descer do carro, mas ela não consegue sentir nem ver nenhum sinal do verme. Ela pergunta então ao gato o que está acontecendo, mas o gato não responde nada. Eles resolvem então continuar a viagem, enquanto uma forte tempestade se aproxima. Começa a chover e eles resolvem parar numa conveniência, quando a tia de Suzume tenta fazer ela voltar para casa. Ela diz que ficou dias procurando Suzume e preocupada com ela. Suzume então diz que está sendo sufocada pela tia. A tia então começa a dizer que Suzume sempre foi um peso na vida dela, pois ela nunca conseguiu se casar, pois quem iria querer se casar com uma mulher que já tem filha? Suzume então chora, dizendo que é só isso que ela é para a tia. Suzume pergunta então quem é você, e ela responde Sagaijin. Nesse momento um enorme gato preto aparece atrás dela e os dois gatos começam a brigar, mas o gato preto acaba pegando o gatinho de Suzume e o levando para o carro. A tia de Suzume sai correndo e começa a chorar para Serizawa. Apesar disso, eles resolvem continuar a viagem, mas no meio da viagem, o gato preto acaba falando e Serizawa perde o controle do carro e o joga num barranco. Ainda faltam uns 20 km para o destino e Suzume resolve ir sozinha, mas a tia de Suzume pega uma bicicleta velha e vai atrás dela. Serizawa fica ali na estrada, dando risada da situação. No meio do caminho, sua tia pede desculpas a Suzume pelo que ela falou e ambas fazem as pazes. Suzume chega finalmente na sua antiga casa, a casa que ela morava com a sua mãe.
Quando Suzume chega em casa, ela desenterra um antigo baúzinho, um antigo baú que ela tinha. Ela abre e nele tem um livro com ilustrações em uma espécie de diário. Mas quando chega na data de 11 de março, as folhas estão todas pintadas de preto. Suzume então vê uma ilustração no livro dela que tinha um poste e ela descobre que é naquele poste que está o portal. Ela então encontra o portal e descobre que esse tempo todo o gatinho, o Gaijin, estava, na verdade, os guiando para todas as portas. Ele não era um vilão, mas sim o mocinho da história. Suzume então pula no portal para salvar Souta. Quando ela entra, está tudo pegando fogo e o verme vem na direção deles. Quando Sagaijin, o gato preto, se transforma num tigre gigante e pula em cima do verme. Suzume tenta agarrar no pelo dele, mas acaba caindo. E o gato Gaijin se transforma num gato um pouco maior para aliviar a queda de Suzume. Souta ainda está em forma de cadeira e está no centro de uma montanha. Enquanto Sagaijin luta contra o verme, Suzume corre em direção a Souta. Ela chega em Souta e tenta arrancar ele da montanha, mas ele está cravado muito fundo e ela não consegue. Enquanto Suzume tenta tirá-lo, ela começa a ver todas as memórias de Souta e todas as memórias que ele teve com ela. Souta diz em suas memórias que ele quer viver a qualquer custo. Suzume abre uma porta e Souta está lá congelado esperando ela. Ela o puxa para fora e finalmente arranca o totem de seu lugar. Mas não existe tempo para romance porque Gaijin diz a Suzume que eles têm pouco tempo e que ele não podia ser um gatinho para sempre. Ele então se transforma num totem. O verme está prestes a sair e Sagaijin está perdendo a batalha contra o verme. Eles têm pouco tempo para colocar um novo totem no lugar de Souta. Souta então começa a conjurar uma espécie de magia. Enquanto ele profere a magia, várias lembranças de muitas e muitas pessoas passam pela mente dos dois. Suzume então pega o totem e pula em direção ao verme, e Sagaijin faz o mesmo. Suzume vai com tudo em direção ao verme e crava o totem bem na cabeça dele. Ele é destruído por ambos os lados. O verme finalmente foi selado. Quando Suzume acorda, Souta está do lado dela e todo o cenário está destruído. Suzume então vê uma menina atravessando um monte. É uma visão dela mesma. Suzume então vai atrás dela. A versão bebê de Suzume está absolutamente desesperada. Suzume então diz a ela que a vida vai passar e ela vai se recuperar de tudo aquilo. A criança então pergunta quem é ela e ela diz que ela é ela no futuro. A Suzume pequena então se acalma, abre a porta e tem a visão de Suzume e Souta bem longe. Suzume fecha a porta finalmente e fala que todas as coisas boas foram apresentadas para ela há muito tempo atrás, mas ela não percebeu. Suzume e Souta se despedem numa estação de trem, mas algum tempo depois, ela está andando de bicicleta no mesmo lugar do começo do anime e ela encontra Souta. Bom, e esse é o fim.